Estamos recebendo aqui nos estúdios da RWTV o prefeito de Trombudo Central, o prefeito Marlon Gueda, que nos visita para fazer um resumo, um balanço, uma retrospectiva deste ano de 2025, seu primeiro ano de mandato. Prefeito Marlon, primeiramente uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado por estar aqui hoje. A gente que agradece a oportunidade, Jefferson, né? Tá aqui na RWTV, na oportunidade de a gente também poder transmitir à nossa população do Alto Vale do Itajaí, também o nosso município de Trombudo Central, as ações que a gente realizou durante o período desses 12 meses, né? Findando agora dia 31 de dezembro. Então a gente gostaria de estar transparecendo para a nossa população tudo aquilo que a gente teve de oportunidades, obstáculos, desafios e também as conquistas que a gente teve durante esse período, né, Jeff? Prefeito, como o senhor define então esse primeiro ano de mandato? Como define 2025? No ano 2025 ele foi desafiador, né? Como falado, com bastante barreiras, obstáculos, burocracia, né? Principalmente aí o setor de licitação, com a nova lei de licitação também que realmente dificultou bastante e a gente teve muitos empecilhos, né? Final do ano passado eles não renovaram uma boa parte dos contratos, então isso acabou acumulando muito para o setor de licitação e ainda mais a gente tendo essa nova lei de licitação que acabou afetando mais ainda a parte burocrática, mais papel ainda, e isso acabou tendo morosidade nos processos. Então, muita gente ali que a gente precisava, as secretarias precisavam fazer compras, né? De utensílios rápidos, coisas, às vezes, do dia a dia, mas que tinha uma dificuldade muito grande de a gente estar acessando esses itens devido à nova lei de licitação e também por não ter renovado os contratos no final do ano passado. Então isso acabou acumulando para o setor, tinha pouca gente e também as que eram experientes eram uma minoria. Né? Então a gente colocou mais duas pessoas lá para poder ajudar o setor de licitação. Ainda temos dificuldades ainda no setor, mas agora ele já está num processo um pouco mais avançado para que a gente possa dar agilidade nas compras, né? E quem acaba sofrendo isso é nós também, da gestão, a equipe, aí os secretários e a própria população. Então o ano 2025 foi desafiador mesmo, de muitas... É, na situação de que hoje a gente acha que é uma coisa e lá na frente é outra, né? Então, na verdade, foi um ano assim com bastante dificuldade, mas a gente conseguiu superar cada uma delas para que a gente pudesse fazer o melhor nosso desse ano 2025. Prefeito, a questão talvez fundamental em toda a administração é a questão financeira. Como que ficou o caixa, né? Como está atualmente nesse encerramento de 2025 a situação financeira de Trombudo Central? A nossa arrecadação do nosso município ela baixou bastante, né? Isso é reflexo também da enchente do ano 2023, em novembro, né? De 17 de novembro de 2023, a gente sofreu a maior enchente da história do nosso município de Trombudo Central. E claro que o comércio, a indústria que foram atingidos no final do ano de 2023 não teve aquela venda expressiva, né? Porque estava se reorganizando, se reestruturando novamente, perderam todas as suas mercadorias e realmente isso acaba refletindo 2 anos após. Porque tudo que é arrecadado no município, que é gerado de imposto, por exemplo, no ano 2025, só vai refletir em 2027. Esses impostos, eles entram só em 2027. E assim foi o caso de 2023, né? Que não teve muitas poucas vendas, né, do comércio e também da indústria, e isso está refletindo agora para nós no ano 2025, 2 anos após, né? Mas também a gente a gente herdou bastante coisa também para pagar, né, no ano 2025, aí nós tivemos aí quase 2.500.000 reais de déficit que a gente teve que pagar no ano 2025, né? Principalmente aí também a gente gastou muito dinheiro na questão
arrumar os maquinários, a frota do nosso município de Trombudo Central, tanto da área da obras, que foi o principal, a frota da educação, que também teve bastante dificuldade de a gente fazer a manutenção e também reparos, né? Então teve consertos, e também dos carros da saúde, que a gente também teve bastante conserto. Então gerou em torno aí de quase 2 milhões de reais que a gente teve que investir em conserto da nossa frota do município de Trombudo Central, que é a maior frota que existe no nosso município, é a da prefeitura, né? Então, a gente teve um gasto muito expressivo, porque são máquinas antigas, né, que já dão muito reparos e manutenções. Então, isso acaba afetando muito também o nosso orçamento, né? Então, isso foi, a gente teve um gasto muito grande com isso, e claro que também outras contas a pagar aí que a gente teve durante o ano que foi deixado para nós, né? E a gente acabou quitando isso também. Mesmo assim, né, prefeito, os serviços essenciais, eles são necessários e é uma situação do dia a dia que não deixou de ser, né, esse tipo de serviço não deixou de ser realizado. Não deixou de ser realizado, Jefferson, e por isso que o recurso que a gente conseguiu e concentrou, a gente investiu na saúde. A saúde foi prioridade para nós, né? Então a gente acabou alocando os nossos recursos, né, que a gente tinha na área da saúde, para que a gente pudesse fazer um bom trabalho nesse setor. Enquanto que as máquinas não eram consertadas, a gente não poderia dar um bom trabalho para o nosso agricultor lá no interior, né, devido às estradas que estavam em péssimas condições, né, já há vários anos ela não tinha uma manutenção adequada, e claro que isso vai agravando, né, a gente teve aí um ano 2025 com muita chuva, né, desses 12 meses, praticamente 9 meses só choveu, né, então as estradas se encontram-se em péssimas condições. Agora a gente está consertando elas devagarzinho, com aquilo que a gente tem, né, de maquinário que a gente conseguiu arrumar, mas ano que vem a gente tem bastante surpresas aí para o nosso interior, para o nosso agricultor aí, para as manutenções das estradas. Aí vai vir máquinas novas que a gente vai estar também conquistando aí para o nosso município, né? A saúde para nós, como eu falei, foi prioridade, né? Porque saúde não pode esperar. A saúde é algo que mexe com a vida da pessoa, mexe com a família. Então a saúde, ela não é que nem um buraco na estrada, né? Que o buraco na estrada ela pode esperar e que a gente vá lá e depois possa consertar. A saúde não pode esperar, né? A saúde tem pressa, a saúde tem prioridades, né? Então a doença não espera. Então a gente investiu e concentrou os nossos recursos na área da saúde, onde a gente praticamente tirou quase 3.466 pessoas da fila de espera, né, que estavam lá esperando há mais de 4 anos, desde 2021, esperando por um exame, né? Então isso aí a gente priorizou. Quando a gente foi pedir o voto na campanha, na época da eleição, o que a gente mais escutou foi na área da saúde, né? Que a gente precisava melhorar, que o atendimento precisava melhorar, a questão da agilidade a gente precisava melhorar, a contratação de mais profissionais, né, de especialistas, clínicos gerais. Então a gente entrou com o pé direito em 2025, contratando 8 médicos, né, que a gente contratou, desde um psiquiatra, de um neurologista, que também foi inédito. A gente buscou esse neurologista lá em São Paulo para atender o nosso município. O pessoal está falando muito bem do neurologista. A gente tirou mais de 100 crianças da fila de espera que estavam esperando por muito tempo diagnosticado, né? Principalmente pessoas com transtorno de aspecto autista também, entre outras doenças, né? Na parte neurológica, que atende não só criança, mas adulto e idoso também. Então o neurologista foi muito importante, foi um passo fundamental para o nosso município de Trombudo Central, essa contratação do neurologista, a ginecologista, né, a geriatra, a doutora Michele, que hoje é especialista na área do idoso, de cuidar do idoso. Por isso que a gente tem o programa Saúde do Idoso, que está sendo um sucesso lá em Trombudo Central, está sendo referência no Alto Vale do Itajaí, a saúde do idoso, que a gente tem a prática de atividades físicas, entretenimento. Nós temos agora também o Coral do Idoso, né, do Longeva Mais, que é um programa aí idealizado pelo nosso governo, juntamente com a doutora Michele, com a nossa secretária da Saúde, a Rosiane Godarte Adame, que estão fazendo
um baita de um trabalho à frente da saúde do idoso. A doutora Michele realmente é espetacular nisso, né? Ela tem essa especialidade, ela tem esse cuidado com o idoso, né? Então ela também faz visitas domiciliares frequentemente, assistindo esses idosos, né? Cuidando. Então a gente está cuidando das pessoas. Então, além da geriatria, nós temos também o pediatra que cuida das nossas crianças, né? Do nosso município de Trombudo Central. Aí nós temos mais 3 clínicos geral, né, que está dando suporte lá para a gente também, que acabaram chegando esse ano. Então, quer dizer, a parte da saúde a gente está tentando deixar redondinha, tem muita coisa ainda para melhorar na saúde, mas a gente avançou muito nessa área. Então, hoje a população está bem assistida, né? Não tem falta de profissionais. Quando chega lá, já é atendido, né? Às vezes demora um pouquinho, mas é atendido, não sai lá sem ter esse atendimento, esse carinho, esse cuidado dos profissionais da saúde. Então, agradecer também a todos a equipe da saúde, né, os profissionais da saúde que estão cuidando da nossa população, junto com a nossa secretária da saúde, né, junto com os médicos aí também, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo o pessoal da área da saúde lá, que a gente deseja para eles que no ano 2026 a gente possa continuar com esse grande trabalho e avançar mais ainda nessa área tão importante que é a saúde de Trombudo Central. Inclusive, Jefferson, a parte de consultas especializadas, né, a gente também tratou com muito carinho, né? Os exames principais que a gente realizou lá foi a tomografia, ressonância, endoscopia, colonoscopia, né, ultrassom. Então, isso foram os principais exames. Só para você ter uma ideia, um exame hoje de tomografia ou ressonância é em torno de 800 a 900 reais. Então, aquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas que realmente precisam, às vezes não tem esse dinheiro para fazer essa ressonância. Então, se for depender do SUS, a gente sabe que demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, até você chamar. Até lá, a doença já avançou e pode ter a pessoa ter falecido já. Então a gente está realmente preocupado com a saúde do nosso município, por isso que a gente investiu forte, juntamente com o nosso vice-prefeito, Guido Romero, que está incansavelmente trabalhando do meu lado, junto com a equipe, né, junto com os secretários, diretores e com os colaboradores. Então, o que depender da gente, enquanto que a gente estiver à frente do município de Trombudo Central, à frente da prefeitura, eu e o Guido Romero, nosso vice, a gente vai dar sempre prioridade à saúde trombudense. Prefeito, falando sobre a questão de obras, voltando um pouco nesse assunto, o senhor esteve várias vezes em Brasília atrás de recursos e também sobre a busca do destravamento de algumas obras que estavam paradas no município, né? Exatamente, Jefferson. Isso aí foi não digo que é um problema, mas que faz parte, né, do dia a dia da gestão, mas a gente teve que destravar várias obras importantes para o nosso município de Trombudo Central, que estavam travados lá em Brasília, né? Então tivemos vários percalços, né, vários desafios gigantes, né, como são obras importantes, mas que a gente teve que mudar projeto, alocar o projeto de forma coerente. A gente teve problema ambiental para que a gente pudesse realizar esses projetos importantes. A gente teve vários desafios durante o ano, ainda nem finalizamos, ainda, né, obras que estavam inacabadas e que a gente teve que interferir lá em Brasília fortemente para que a gente pudesse tornar essas obras realidade dentro do nosso município de Trombudo Central. Por exemplo, as passarelas, né? Que são 2 passarelas que foram conquistadas aí junto com a Defesa Civil da União, onde que a gente teve uma força-tarefa de poder desburocratizar e destravar lá junto com o ministro Valnir Wolff, né, da pasta. Então a gente teve várias vezes lá junto com a deputada Giovana de Sá e também a deputada Paulinha, que nos ajudou a poder interceder junto com o ministro, né, para destravar o recurso que estava lá faltando papéis, né, faltando diligência, que a gente teve que responder, alterações dos projetos, alocação dos projetos, enfim, várias coisas que estavam realmente empecilhando com que esse recurso viesse para Trombudo Central. Então, no primeiro momento, a gente conseguiu destravar as passarelas e a gente também, ao mesmo tempo, conseguiu a liberação de 30% desse recurso para a gente fazer o pagamento da empreiteira que ganhou a licitação das passarelas, né? Agora a gente está lutando para liberar o restante, que é os 70%, porque as passarelas
estão sendo colocados, inclusive a gente está colocando a última passarela agora, que é lá no bairro Estação que liga com o bairro Botafogo, que também estava sendo esperado muito tempo por aquela comunidade. Então agora a gente está lutando para liberar os 70% do recurso para fazer o pagamento para a empreiteira. Os muros de gabiões, teve uma empresa do Rio Grande do Sul que ganhou, que por sinal fez um bom trabalho em tempo hábil, aí, em menos de 45 dias conseguiu concluir os muros de gabião na rua Eulando Jeremias e também na Frederico Schutte, né? Só que o recurso ainda não entrou dentro dos cofres do município para a gente fazer o pagamento da empreiteira que ganhou essa licitação, né? São valores expressivos. Então a gente está lá no governo federal, está lá lutando, está lá junto com o ministro lá para ver se a gente consegue liberar esse recurso o quanto antes. Também teve várias pendências, várias falhas, né, nos projetos que a gente teve que correr atrás, teve que corrigir junto com o departamento aí da Secretaria de Planejamento, né, através do secretário Fernando Deitz. Então, a gente conseguiu em tempo hábil responder essas diligências, corrigir aquilo que estava errado nos projetos, para que a gente pudesse realmente colocar no sistema e poder liberar esse recurso o quanto antes. Então, também enfatizo aqui, a gente vai estar indo para Brasília, tentar ver se eles conseguem liberar esse recurso o quanto antes, para a gente fazer o pagamento também desses muros de gabiões. Também nós temos lá na rua Jorge Lacerda, né, que é lá também tem que ser feito um muro de gabião grande, que já está quase 2 anos lá, a comunidade sofrendo com aquele buracão, né, um buraco enorme lá do lado do rio, e a Defesa Civil da União já veio aqui, fez uma visita em loco, porque na época foi estimado 600 mil aquilo lá, e na verdade custa quase 1,5 milhão, né? Então, para que a gente não tirasse recurso dos recursos próprios, que a gente não tem muito recurso no caixa, né, do próprio do nosso município, em função que a gente também fez todos esses consertos de maquinário e pagou outras contas, então a gente não poderia tirar recurso nosso para estar investindo lá. Então a gente fez uma reavaliação, a gente correu atrás, foi lá em Brasília, falou com o ministro autorizou, dizendo assim, não, vocês podem fazer essa reavaliação que a gente dá esse suporte para vocês lá. E aí, só que isso tudo é moroso, não é do dia para a noite. Então, lá em maio, agosto, veio esses profissionais lá do Ministério da Defesa e Proteção Civil da União, fizeram a reavaliação e deram ok que realmente aquela obra não custa 600 mil, e sim quase 1 milhão e 400, 1,5 milhão. Prefeito, nesse assunto ainda de infraestrutura, a gente pula para algo muito próximo, que é a mobilidade urbana. A gente tem a Rua Nereu Ramos, que avançou na fase de licitação. O que essa obra ela representa para Trombudo Central? Essa obra representa a mobilidade urbana, né? Ela representa o centro da nossa cidade, né? que vai sentido ao município de Agrolândia, mas pega todo o nosso perímetro urbano do centro aí, né? até as mediações ali da passarela da Vila Nova, né? Ali no supermercado Pitoco. Ali. Então, para nós representa muito essa obra, vai ser muito importante. Ela está desde 2023 parada, né? Teve a desistência de uma empresa que tinha ganhado a licitação e depois ela acabou desistindo dessa obra, e a gente teve muita dificuldade, né? Mas muita mesmo, porque tem as questões jurídicas, né? Judiciais, onde a gente teve que fazer o desligamento dessa empresa. Então foi um trabalho muito intenso, junto com a equipe de planejamento lá com o Fernandes, com os engenheiros, avaliando essa situação, para que a gente pudesse descredenciar essa empresa, né? Destituir essa empresa perante o nosso município de Trombudo Central. Então foi moroso. Enquanto que a gente não desligasse essa empresa totalmente dessa obra, a gente não poderia fazer nada, né? Inclusive, a gente, quando pegou esse projeto na mão, a gente fez alterações desse projeto, porque a gente não concordou da forma que ela foi projetada. Por exemplo, as calçadas era tudo de paver e a gente trocou por concreto, que a gente achou melhor pela durabilidade, né? E também pela qualidade em si, que o concreto é muito melhor, e também pela estética, né? Porque o paver, queira ou queira não,
é colocado que nem lajota, né? Com areia, e depois começa a crescer mato, essa lajota, esse pave começa a ficar preto, fica num aspecto sujo, né? Perante a nossa visibilidade do nosso município, né? E da via. Então a gente trocou por concreto. Tinha um material também que era o acostamento, que era um material que não tinha uma durabilidade muito boa, né? Máximo aí 2, 3 anos já estava se deteriorizando, né? Então a gente trocou por asfalto, né? E nesse contexto, Jefferson, então a gente fez a alteração, enquanto que a gente estava ali naquele processo de desligamento da empresa, a gente estava alterando o projeto também, né? Essa alteração do projeto também elevou o preço um pouco, né? De uns R$300 mil a mais. E também, como desde 2023 essa obra, então teve atualizações também do preço, porque acaba subindo o material em si, né? Então a gente fez a atualização dessa obra, então ela subiu o preço, né? Depois a gente vai estar divulgando também o valor dela total na licitação, né? E aí o que acontece? Aí naquele Santa Catarina levado a sério com o governador Jorginho Melo, que nós tivemos lá em fevereiro, lá na MAV, a gente pediu um aporte financeiro aí de quase R$1 milhão, são R$960 mil, né? Que a gente conseguiu com o governador para que a gente pudesse finalizar essa obra, licitar essa obra, e graças a Deus, Jefferson, agora essa obra vai sair do papel, a gente já licitou, já tem a empresa vencedora que vai começar a executar essa obra a partir do ano que vem. Graças a Deus aí com curso, né, junto com a equipe lá da Secretaria de Planejamento, lá com o Fernando Deites, com os engenheiros, né, sua equipe toda, estão de parabéns, porque lutaram muito, porque eu cobrei muito lá do setor. Gente, nós precisamos entregar essa obra para a sociedade, porque o povo está reclamando, o povo está cobrando, e nós precisamos entregar essa obra aí para a sociedade a partir do ano que vem. Prefeito, o portal de Trombudo Central ele acabou sendo retirado neste ano, uma questão estratégica, né? Foi um planejamento retirá-lo para passagem de maquinário para uma nova empresa, né, em Trombudo Central. Qual que é o planejamento para esta área, para o portal aí de entrada de Trombudo Central? Nós tivemos um planejamento de retirada desse portal para passagem de uma turbina, né, que não passava pelo portal por causa de 10 a 20 centímetros, né? Então a gente teve que retirar o portal, só que ao mesmo tempo a gente já queria colocar o portal de volta, né? Mas infelizmente a gente teve um incidente, né? Que bateu um carro num dos pilares depois que a gente retirou o portal, depois de um mês assim, que teve um acidente ali, né? Ele bateu e acabou deslocando o pilar. Então é impossível a gente estar colocando o portal novamente, porque aquele pilar lá realmente deslocou e a gente vai ter que botar abaixo o pilar. Então, consequentemente, a gente vai ter que botar abaixo também o outro pilar, e a gente vai estar fazendo pilares novos e também uma repaginada no nosso portal, né? A gente vai estar atualizando esse portal, dando uma repaginada com aspecto visual mais bonito, né, pintado, reformado. As características originais dela, elas não vão desaparecer, elas vão continuar, mas ela vai estar mais iluminada, com um telhado mais novo, né, com madeiras que realmente estavam lá dentro já podre, né, com cupim. Então a gente já está fazendo a troca dessas madeiras, né? Então a gente vai estar entregando um portal a partir do ano que vem, a gente não sabe a data ainda, né? Mas a gente vai estar licitando os 2 pilares lá, né? Para que a gente tenha os pedreiros, serventes, para fazer a construção desses 2 pilares, e depois, posteriormente, a gente alocando o portal do nosso município, dando um aspecto de um portal novo para o nosso município, não perdendo as suas características. Prefeito, aproveitando, a gente fala sobre novamente a questão administrativa. A gestão do senhor precisou lidar com precatórios, né, de anos anteriores. Como é que o município tratou desse tema em 2025? Eu sempre digo, Jefferson, que todos os prefeitos sofrem com essa questão dos precatórios, né? O que a gente tem que fazer é diminuir essa questão dos precatórios para os anos seguintes, né? Que é o quê? É fazer uma legislação robusta, uma legislação que não dê brecha, né, para que isso aconteça, porque esses precatórios surjam no nosso município, porque isso é uma perda muito grande, né? Por exemplo, esse ano a gente pagou 734 mil de precatórios, que esse dinheiro podia estar sendo usado aí para uma pavimentação, compra de mais maquinário, contratação mais de mão de obra, zerar mais as filas de exames e consultas especializadas, né? Então esse dinheiro faz muita falta
para o nosso pagador de imposto, que é o nosso munícipe lá de Trombudo, né? Então eu sempre digo que isso acaba afetando a todos nós, né? Então a gente hoje, junto com o vice-prefeito, junto com o nosso jurídico, a gente já mandou vários projetos de lei para a Câmara de Vereadores, regularizando essas situações, porque assim, ó, o gestor às vezes não tinha... às vezes não era culpa do gestor, mas ele dizia, o funcionário, ou aquele colaborador que ia lá, dizia, porque não sei o que, eu tenho direito, então vai procurar o teu direito, então. E não é assim que a gente tem que tratar, né? Então tem que ter uma legislação que ampare tudo isso aí, né? Tem direito, ok, beleza, então agora nós temos que corrigir isso aí, para que não aconteça daqui em diante. Então é isso que a gente está corrigindo na legislação, né, nas leis, para que não ocorra mais esse tipo de precatório. E ano que vem a gente tem mais 830 mil reais de precatórios. Então é muito dinheiro, isso faz falta no nosso caixa. Quem é afetado lá na frente é a própria população. Então esse dinheiro podia ser usado para muita coisa. Prefeito, depois de tudo isso, qual que é a mensagem que o senhor deixa para a população de Trombudo Central, enfim, qual que é a expectativa, né, para 2026? A expectativa para o ano 2026 é de muita conquista, né? É aquilo que a gente veio trabalhando o ano inteiro, porque primeiro a gente organizou, planejou, a gente colocou os móveis no lugar, né, no bom sentido, estruturou a nossa equipe, incentivando também os nossos colaboradores a estarem junto com a gente, porque eles moram lá na cidade, eles têm que também entender que a cidade é deles também, né, que tem o sentimento de dono, né, então os próprios secretários, diretores, né, a gente organizou a casa, colocou as contas em dia, né, tem muita coisa ainda para fazer, mas tenho certeza que a gente finda o ano 2025 aí com o sentimento que a gente conseguiu organizar a casa, planejar. Foi um ano assim de buscar recurso, que a gente buscou muito recurso externo, né? Porque se a gente for depender só da arrecadação do município, a gente só faz o básico. Essa verdade a gente tem que transmitir para a população, a gente só faz o básico mesmo, né? Não sobra muito, né, para que a gente possa fazer os investimentos. Então por isso que a gente, graças a Deus, eu tenho as portas abertas em Brasília, em Florianópolis, né, junto com o governador do estado, bastante com os deputados, com os senadores, né, graças a Deus, esses 8 anos de experiência que eu tive como vereador me abriu essas portas, né, então graças a Deus a gente conseguiu com a nossa coligação também, com o PSD, Republicanos e o PL, né, junto com o PP, a gente conseguiu trazer um grande volume de recurso que a gente vai estar ano que vem, Jefferson, detalhando melhor, a gente vai estar fazendo o lançamento, né, dessas obras importantes. A gente não vai detalhar, não vai dizer agora o valor, né, nem as conquistas ainda, mas pro ano que vem vai ter muita surpresa, gente. Então essa é a mensagem que a gente quer deixar para a população, vai ter muita surpresa a partir do ano que vem, mas que a gente vai estar revelando aos poucos ali em janeiro, fevereiro e março, e aí a coisa começa a engrenar de verdade, tudo aquilo que a gente planejou e organizou esse ano. Esse ano foi para isso, para a gente realmente identificar as dificuldades que a gente teve, acertar aquilo que a gente errou, né? Consertar aquilo que estava errado. Então é essa mensagem que eu tenho para a população de Trombudo Central, que a gente vai estar no caminho certo, a gente está pensando no município não só para 4 anos, né? Como muitos pensam, né? E nem para 8, e sim nós estamos pensando no município para o futuro, dando um norte para o nosso município de Trombudo Central, pensando aí para 30, 40, 50 anos. Então quero aqui pedir à população desculpa, paciência, né, por aquilo que a gente não conseguiu atender, pelas dificuldades que a gente teve durante o ano, mas eu quero aqui de coração dizer que a gente está trabalhando muito pelo nosso município de Trombudo Central, a gente vai continuar trabalhando, né, e eu quero desejar um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo a todas as famílias trombudenses.